Bom dia, é um prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para a gente falar de um tema tão importante, a formação da nossa identidade. Meu nome é Daiane Cardoso, sou cristã, casada com Fábio Cardoso, mãe do Estevão, médica pediatra, e a gente vai falar de um tema que é tão importante não só na infância, mas que desde a infância vai formar a nossa base para a vida inteira, identidade. Mas o que seria identidade? Nós somos formados pelo código genético, pelo temperamento que Deus nos dá e pelo ambiente. Essas três categorias formam quem nós seremos, formam a nossa personalidade. O temperamento é uma porção da nossa personalidade, vai formar a nossa personalidade. Nossa identidade é formada na infância. Tem uma autora, Lia Luft, que ela diz que, vou parafrasear aqui, que o solo da infância nós pisaremos por ele a vida inteira. O que foi escrito, feito na infância, vai definir quem nós seremos a vida inteira. E vai definir como que a gente posiciona diante das circunstâncias da vida. Nós vamos falar aqui um exemplo bem claro para que a gente possa entender o que a identidade faz com a gente diante das circunstâncias. E eu vou falar de Moisés. Moisés, lá em Êxodo 3:6, diz que quando ele encontrou com Jesus, quando ele encontrou com Deus, quando ele teve um encontro com Deus, ele teve medo. Moisés estava em Midian, lá tinha uma árvore que se queimava e não se consumia, e ele se aproximou para ver o que era aquela árvore que queimava e não se consumia. E quanto mais ele se aproximava, Deus se manifestou a ele. E quando Deus se manifestou a ele, a Bíblia diz, lá em Êxodo 3:6, que ele teve medo. O que é medo? Medo são as emoções. Mas quem era Moisés? Moisés nasceu em um lar hebreu, em um lar que era do povo de Deus, mas só que ele teve forçadamente que ir morar não no lugar que a pessoa queria matá-lo, mas ele foi morar na casa da pessoa que mandou matá-lo. Foi nesse lar que Moisés foi criado, longe dos pais, num lugar que adoravam vários deuses. Ele era de um povo que adorava o único Deus criador, e ele foi criado em um lar que adoravam vários deuses, num lar que oprimia, escravizava, maltratava o povo dele. Foi nesse lar que Moisés foi criado. E Moisés foi criado num lar, nesse ambiente, na infância dele, e quando ele chega na vida adulta, ele vê um dos homens do povo dele brigando com o egípcio, e aí ele vai defender a briga e acaba matando o egípcio. Passado isso, tem dois hebreus brigando, ele vai tentar defender, e aí ele é acusado de ser assassino. Então você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? E na hora ele é rotulado por assassino. Já não bastava ele ser rotulado por órfão, já não bastava ele ser rotulado por ter criado por alguém que queria matá-lo, já não bastava ele toda essa história de dor que ele passou, e agora ele é rotulado por assassino. E ele foge. E ele foge para Midian. E aí ela é mais um rótulo na vida dele, de fugitivo. E é esse Moisés, com essa identidade, que ele se encontra com Deus. E quando ele se encontra com Deus, ele teve medo. Essa foi a postura. E agora eu vou fazer uma analogia com Jacó para a gente ver o que a identidade faz diante das circunstâncias. Porque a nossa identidade, a nossa formação, a nossa vivência que vai definir o nosso posicionamento. Por que no acidente uma pessoa ajuda e a outra filma? Porque depende da identidade, depende da personalidade. Olha Jacó. Voltando, Moisés teve um encontro com Deus e teve medo. Jacó, um anjo apareceu para ele à noite. E o que Jacó fez? Agarrou esse anjo. Eles brigaram a noite inteira, Jacó brigando com o anjo. E o Jacó não soltava esse anjo até que o anjo feriu a perna dele, e para conseguir se livrar de Jacó. E Jacó fala assim, sem minha bênção você não sai. Porque, deixa eu falar para vocês, quem era Jacó? Sabe o que? Ele era filho de Isaac. Isaac orou pedindo a Deus um filho. A Bíblia diz que Jacó orou instantemente clamando a Deus por um filho. E esse filho foi Jacó. A Bíblia diz que Jacó era amado, Jacó era o queridinho da mãe dele, a ponto dela defendê-lo com unhas e dentes. Esse era Jacó. Jacó era criado, gente, Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, a quem Deus se referia. Quando Deus, olha quem era esse homem, quando Deus se referia a alguém, como que ele se identificava? O próprio Deus Criador se identificava, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas se a gente for pensar só nos antecedentes de Jacó, ele era o neto de Abraão, ele era o filho de Isaac. Olha o lar onde Jacó foi criado, um lar que adorava somente ao Deus Criador. Esse foi o Jacó que teve um encontro com o anjo. Olha a identidade de Jacó. Olha o ambiente que essa criança veio a ponto de formar essa personalidade determinada, essa identidade bem forjada, que quando ele tem uma oportunidade ele se agarra a ela. Já Moisés, numa identidade quebrada, numa identidade cheia de rachaduras, rótulos que fizeram marcas de dor, raízes de amargura nele, e Moisés, quando tem um encontro com Deus, ele tem medo. E assim é conosco. Quais são as marcas que você tem? Marcas de abuso,
Marcas de surras, marcas de vergonha, marcas de dor. Quais são as marcas que você está trazendo? Mas deixa eu te falar como que Moisés foi tratado. Moisés tem um encontro com Deus lá em Êxodo 3, onde ele tem medo. E aí Moisés começa a viver um relacionamento com Deus, um relacionamento diário. A gente podia chamar até de terapia, não é? Porque tanta gente que gasta com terapia com psiquiatra, com psicoterapeuta, com psicólogo, e não tem problema nenhum nisso, e às vezes é sim realmente necessário, mas Moisés teve a oportunidade de fazer uma terapia diária com o próprio Deus Criador. E esse Moisés, que no momento teve medo, ele começou a viver um relacionamento diário, todos os dias, falando com Deus, ouvindo Deus. E a gente pode viver isso também como? Falando com Deus, igual Moisés falou. Da mesma forma, e a gente ouve Deus da mesma forma como ele ouviu, a palavra de Deus diz que é a mente dele, a palavra dele, então eu posso conhecer, eu posso ter autoridade para dizer eu conheço a mente do Deus Criador, lendo a palavra dele. Então vamos viver um relacionamento com Deus assim como Moisés viveu. E Moisés começa um relacionamento com Deus contínuo, e ele vê o mar se abrir, ele vê água brotar da rocha, ele vê uma nuvem proteger o povo de dia, ele vê uma coluna de fogo proteger o povo à noite, ele vê maná cair do céu todos os dias, ele experimenta do extraordinário de Deus. Mas a Bíblia cita, se a gente for pensar, são poucas coisas para ter vivido em 40 anos. São coisas extraordinárias, né? Mas são poucas. Esses fatos isolados, bem marcantes, água brotando da rocha, mar se abrindo, mas foram 40 anos de convivência diária que Moisés teve com Deus. Em Êxodo 3, o Moisés que teve medo, chega 30 capítulos depois, em Êxodo 33, e Deus diz para ele assim, vai Moisés. E Moisés fala assim para Deus com autoridade. Aquele homem que em um momento teve medo, agora vira para Deus e fala assim, se o Senhor não for, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Esse é o Moisés que antes teve medo e a partir de viver um relacionamento com Deus, ele tem essa ousadia, não por ser ousado por si só, mas ousadia que veio de um relacionamento construído com base na presença. E isso a gente também pode viver. Deus, deixa eu gastar tempo contigo para eu ter essa ousadia de querer a tua presença, de quase exigir a tua presença, Senhor. E Moisés fala assim, Senhor, o Senhor tem nos prometido uma terra que emana leite e mel, o Senhor tem nos prometido uma terra de prosperidade, uma terra que um cacho de uva precisa de vários homens para carregar, uma terra de luxo, de riqueza, de poder. E eu quero sim chegar nessa terra. Olha o que Moisés declara para ele, eu quero sim chegar nessa terra, mas eu só quero chegar se o Senhor tiver. É sobre lugar sim, porque eu só quero estar no lugar que o Senhor tiver. Se o Senhor tiver, eu fico aqui no deserto. Se o Senhor tiver lá, eu vou para lá, mas entre lá, sem o Senhor, eu prefiro o deserto. Porque é sobre a presença dele, é sobre estar com ele. É isso que a gente precisa querer, a mesma coisa que Moisés quis. Ele tinha uma identidade quebrada, uma identidade fraturada, uma identidade que precisava ser moldada. E como que foi? A Bíblia está aí falando como que foi. A identidade dele foi moldada a partir do momento que ele vivia um relacionamento com Deus. E se eu quero, nós queremos. Nós queremos ter nossa identidade melhorada. Então a gente tem que fazer o que Moisés fez. Viver um relacionamento. Ter Deus como prioridade na nossa vida. Escolher Deus todos os dias. E a gente vai viver a mesma ousadia que Moisés viveu. E Moisés, ninguém, gente, o maior líder da história. Moisés, manso. A Bíblia fala que Moisés foi o líder mais manso da história. A Bíblia diz que foi realmente o maior líder da história, Moisés. E o que ele teve de tão diferente? Ele viveu na intensidade da presença do Senhor. É interessante que quando você lê a Bíblia, você precisa se colocar, se viver nela. Moisés é alguém que me chama muita atenção, porque meu marido se parece muito com Moisés, esse líder manso, esse líder humilde, e que o que eu preciso fazer para ser o que ele precisa ser. E aí entra a nossa identidade como esposa, como mulher. A Bíblia diz lá no Provérbios 31 que a mulher virtuosa ela faz o bem e não o mal. E a nossa oração tem que ser assim, Deus, dentro de meu marido existe um grande homem que o Senhor criou para ser. O que eu preciso fazer para que ele seja esse homem que o Senhor criou? Que a gente faça bem para a nossa identidade, que a gente faça bem para fluir a melhor identidade que o nosso marido tem, que a gente faça bem para que os nossos filhos fluam a identidade que Deus os criou para ser. E que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para continuar caminhando rumo ao que Ele quer para nós. E é isso que Deus quer para nós. Jesus diz lá em João 14, eu vou até pegar uma Bíblia aqui. Olha o que Jesus diz lá em João 14. Vamos abrir rapidinho? Olha o que Jesus diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejas vós também. Não é sobre o céu, não é sobre estar no céu,
é sobre estar no céu com Jesus, que é isso que ele está falando. Não adianta ir para lá porque ele preparou o lugar, mas ir para lá porque ele está lá. Mas ele está aqui também. A presença dele é viva, é real. Jesus morreu na cruz por nós, mas ele ressuscitou e está vivo. Ele está vivo. E aí ele quer que a gente viva junto com ele, assim como Moisés vivia num relacionamento com Deus, que a gente viva, que a gente busque esse relacionamento. Vamos promover a partir de agora atitudes, ferramentas que nos levam para o lugar da presença de Deus. Então acorde de manhã, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Separe um tempinho do seu dia, de manhã, à tarde, à noite, assim como Daniel fazia. Daniel tinha um momento de terapia. Todo dia ele tinha um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Ei, deixa eu ir fazer a terapia com Deus Criador. Oh, meu Deus, que terapia mais maravilhosa, porque você está ali sendo tratado pelo médico dos médicos, tratado porque quem verdadeiramente pode moldar sua identidade, moldar suas emoções. Quer tratar suas emoções? Quer fortalecer? Quer ter inteligência emocional? Vamos gastar tempo, investir tempo com Deus Criador. Bom dia.